Igreja em Movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado, homilia dominical, 27º domingo do tempo comum. O que Deus uniu, não separe o homem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este nosso espaço, no canal Igreja em Movimento, é destinado à homilia dominical, no qual dedicaremos ao estudo e reflexão da Palavra de Deus, à luz da Sagrada Liturgia, para compreendermos melhor o tema celebrado, hoje denominado O que Deus uniu, não separe o homem. O Evangelho de Marcos, em sua extensa trajetória, nessa liturgia, pode ser separado em duas etapas do mesmo caminho. Esta longa caminhada fora marcada por encontros e desencontros. Hoje nos apresenta um desses desencontros ao trazer a questão do divórcio, como veremos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Contudo, esta não é a única vez que os fariseus tentaram envolver Jesus em questões de disputas ou jogá-lo contra as autoridades civis. Se Jesus fosse em confronto ao adultério, estaria despertando a ira de Herodes, que passara a viver adulteradamente com a cunhada Herodíades, fato relatado pelo próprio Marcos, como se vê. Enquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo imediatamente no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de Filipe, seu irmão, enquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Conforme sua resposta, Jesus entraria na polêmica dos escribas. Uns eram rigorosos e só permitiam o divórcio em caso de adultério da mulher. Outros eram liberais, laxistas e permitiam o divórcio por qualquer razão, até mesmo a de ter a esposa deixado queimar a comida. Sabiamente, Jesus não entra nessa cilada e, a partir de Moisés, reafirma a indissolubilidade sem condenar ninguém. Disse Jesus: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O divórcio tem sido um tema que perpassa a Igreja de todos os tempos, ainda que a Igreja tenha se posicionado fiel a Jesus em suas pregações, como fizera agora categoricamente respondendo aos fariseus. Sendo a Igreja esposa de Cristo e, portanto, continuadora da missão salvífica, ela continua a sua fidelidade a Jesus, ratificando esta verdade imutável. O Concílio do Vaticano II debruçara sobre esse assunto e pronunciara em sua Constituição Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no mundo de hoje. Vejamos com que carinho e cuidado de mãe, representada pelos quase 2.000 bispos, em nome de Jesus, assim dissera a sua Igreja:
O bem-estar da pessoa e da sociedade humana e cristã está intimamente ligado com uma favorável situação da comunidade conjugal e familiar. Por esse motivo, os cristãos, juntamente com todos os que têm um grande apreço por esta comunidade, alegram-se sinceramente com os vários fatores que fazem aumentar entre os homens a estima desta comunidade de amor e o respeito pela vida e que auxiliam os cônjuges e os pais na sua sublime missão. Continuam os bispos. Porém, a dignidade dessa instituição não resplandece em toda a parte com igual brilho. Encontra-se obscurecida pela poligamia, pela epidemia do divórcio, pelo chamado amor livre e outras deformações. Além disso, o amor conjugal é outras vezes profanado pelo egoísmo, amor de prazer e por práticas ilícitas contra a geração. Por tal motivo, o Concílio, esclarecendo alguns pontos da doutrina da Igreja, deseja ilustrar e robustecer os cidadãos e todos os homens que se esforçam por proteger e fomentar a nativa dignidade do estado matrimonial no seu alto e sagrado valor. Disse ainda, o homem e a mulher, que pela aliança conjugal já não são dois, mas uma só carne, prestam-se recíproca ajuda e serviço com a íntima união das duas pessoas e atividades, tomam consciência da própria unidade e cada vez mais a realiza. Esta união íntima já é o dom recíproco de duas pessoas, exige do mesmo modo, a bem dos filhos, a inteira fidelidade dos cônjuges, a indissolubilidade de sua união. Prossegue o concílio. Esse amor ratificado pela promessa de ambos e, sobretudo, sancionado pelo sacramento de Cristo, é indissoluvelmente fiel de corpo e de espírito, na prosperidade e na adversidade. Exclui, por isso, toda e qualquer espécie de adultério e divórcio. A preocupação da Igreja para com as famílias e seus desafios não param por aí. Inúmeras campanhas da fraternidade, com temas pontuais, foram trabalhadas ao longo desses 60 anos de sua existência. Finalizando nossa reflexão, retomo aqui o tema deste 27º domingo do tempo comum, o qual denominamos o que Deus uniu, não separe o homem. Pontuando que, tanto pela sua relevância quanto pela sua abrangência, uma vez que afeta diretamente a família, célula máter da sociedade, além de ocupar lugar devido nos temas trabalhados pelo importante Concílio Vaticano II, for ainda tema norteador de 2 sínodos, embora com maior abrangência na família, produzindo uma belíssima exortação apostólica denominada Familiares Consórcio, a qual, posteriormente, os bispos da Igreja do Brasil, CNBB, em sua 42ª Assembleia Geral, a escolhera para nortear as discussões com vistas à elaboração do Diretório da Pastoral Familiar, que assim o justifica em sua introdução. A Pastoral Familiar no Brasil, enquanto trabalho planejado e organizado, estruturou-se a partir de meados da década de 1990. Nesse curto, turbulento período,
refletiu-se muito sobre a realidade familiar e seu papel intransferível de sujeito e agente transformador. Essa reflexão resultou em inúmeras iniciativas em prol da família. Entretanto, outros desafios e novas exigências se apresentam. Existem práticas pastorais muito diversificadas, não só no âmbito das dioceses, mas também das paróquias, movimentos e demais organizações familiares. Isso tanto da parte dos agentes de pastoral e de ministros leigos, quanto mesmo dos pastores. Como exemplo, essas práticas podemos citar a preparação para o sacramento do matrimônio, a forma de participação dos casais em segunda união e dos casados só no civil na comunidade eclesial, e orientações sobre o planejamento familiar, dentre outros. Entendo ter sido uma reflexão rica e diversificada. A encerraremos à luz de 2 documentos oficiais da Igreja Católica. A primeira é extraída do Código de Direito Canônico. Vejamos. O Cânon 1056 diz assim: as propriedades essenciais do matrimônio são a unidade e a indissolubilidade, as quais, em razão do sacramento, adquirem em particular firmeza do matrimônio cristão. Já a segunda reflexão foi extraída do Catecismo da Igreja, que afirma: em sua pregação, Jesus ensinou sem equívoco o sentido original da união do homem e da mulher, conforme quis o Criador, desde o começo. A permissão de repudiar a mulher, concebida por Moisés, era uma concessão devido à dureza do coração. A união matrimonial do homem e da mulher é indissolúvel, pois Deus mesmo a ratificou. O que Deus uniu, não separe o homem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dirijamo-nos ao Senhor, pedindo pelas necessidades de nossas famílias e do mundo. Vos pedimos, ajudai-nos a viver aliança de amor. Senhor, conduziu o Papa e os bispos no serviço de sustentar a Igreja como a esposa fiel até a plenitude, vos pedimos. Ajudai-nos a viver a aliança do amor. Senhor, ajudai os esposos e esposas a viverem o amor sempre renovado, o perdão e o carinho e a ternura, a paciência e o respeito mútuo. Vos pedimos. Ajudai-nos a viver a aliança do amor. Senhor, iluminai os casais de namorados e noivos, a fim de viverem sua preparação para o matrimônio como tempo privilegiado de oração e diálogo. Vos pedimos. Ajudai-nos a viver a aliança de amor. Senhor, abençoai nossos governantes para que promovam leis que garantam a dignidade da família. Vos pedimos. Ajudai-nos a viver a aliança de amor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa presença, inscreva-se em nosso canal. Se merecemos a vossa confiança, indique-nos
a outros irmãos e irmãs, pois estaremos na semana seguinte refletindo sobre o 28º domingo do tempo